pedaços que de mim caíram pareciam ter caído no vazio. Mas Deus ouviu já chorou ao perceber que é pecador, ao clamor pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. De sem Deus, até o respeito próprio eu perdi. Procurar saídas na mesma armadilha eu caí. Mas Deus quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. E a fórmula divina que resiste à tentação é buscar sua palavra, se render em oração. Eu nem mesmo tenho forças pra enfrentar quem já perdeu. Minha armadura é feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. Lucas capítulo 22, verso 31. Pedro, fica firme. Satanás fez o que pôde para separar você de mim. Assim como se separa a palha do trigo.
mas eu orei por você em particular, para que você não desanime, para que você não desista. Assim, quando passar por algumas provações, pense em seus companheiros e os fortaleça. Meu Deus, isso é muito lindo. Boa noite a todos. Essa é uma das palavras mais lindas que a Bíblia nos traz em relação a nós pecadores e a Jesus Cristo, nosso amigo e Salvador. Todo o trabalho do inimigo consiste em quê? Na sacudidura. Fazer você ser separado de Jesus. Enquanto você se perde em colocar coisas para que você viva ao lado de Jesus, como que é o que mais nós ouvimos nas palavras, nos estudos, em programas evangélicos. Quanto mais você se dedica a enfiar coisa nas pessoas, para que elas possam permanecerem em Deus, em Jesus, salvas, Jesus diz apenas: Satanás tentou te afastar de mim. Ele trabalhou muito para te separar. Quando eu acoplo doutrinas no meu coração, situações, pontos estratégicos, é o trabalho do inimigo. Porque você, nesse momento, você deixa a Jesus para acoplar doutrinas. E aí Jesus diz com toda simplicidade: eu estou com você, orando por você, porque o inimigo está tentando me separar de você. Quando eu prego a Jesus, a graça, às vezes eu prego muito bravo, porque tem pessoas que fazem questão de não entender, outras fazem questão de estragar e de separar você dele. E eu não posso permitir isso. Porque eu sou servo de Deus, conheço a palavra de Deus, vivo a graça de Deus, ando ao lado de Jesus e sempre o inimigo também me peneira para eu poder me afastar dele e as suas orações me mantêm firmes nele. E o falar com amor não é ser banana, falar lerdo, falar mole, isso não quer dizer nada. A serpente levou Eva facinho nessa lábia. Então, esse não é o problema. O maior problema é Deus estar nos estruturando para que a gente venha entender que nesse momento de sacudidura, o inimigo está tentando te separar dele. Você tem que estar muito atento a isso. Isso é palavra de salvação. E ele diz que ele iria passar por provações. E nesse momento, para ele não desanimar, fica firme, você está nele. Não largue, não saia. Ele não deixou esse afastamento acontecer, orou por isso e ainda avisou: não desanime, você vai passar por tudo isso. E nesse momento, pense em quem precisa e os fortalece. Mas por que Jesus deu essa ordem para ele? Porque Jesus não se afastou dele jamais, mas também não deixou com que ele se afastasse de Jesus. Ele falou: então entenda que a partir de agora é o próximo que te vale. Você fica tranquilo, porque eu estou em você, estou com você, e se você permanecer em mim, você vai dar frutos de verdade, porque você é o ramo. Mas fica atento de que o inimigo quer que você dê um passo para o lado da doutrina, para que você se curve perante a lei, para que você olhe os mandamentos, para que você seja atiçado àquilo em que a tua mente foi pervertida durante uma vida, em ensinamentos promíscuos, te afastando dele. Tudo o que te faz olhar
que não seja Ele. É perdição, é o caminho e o domínio do inimigo sobre a tua vida. Está dando para entender? Jesus partiu dali e no verso 41, Jesus subiu para o Monte das Oliveiras, onde ele costumava ir e orar. E os discípulos o seguiram. E ele se afastou de todo mundo e, à distância de um arremesso de pedra, ele se ajoelhou e orou: Pai, afasta de mim esse cálice, mas por favor, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Isso é lindo demais. Imediatamente um anjo do céu apareceu ao seu lado e o consolou. E ele orava com tanta intensidade que o seu suor se tornou em gotas de sangue que escorria por sua face. Olha que paralelo lindo. Jesus vem e nos diz: Satanás está te rodeando, ele está te peneirando como palha e trigo, ele está numa sacudidura. E como é que ele faz isso? É me afastando de você. Aí você vai pensar em outras coisas, em outros propósitos, em outras adorações, em outros mandos, porque alguém falou, ou o pastor, ou o ancião, ou o próprio Satanás, usando essas pessoas, a boca dessas pessoas, para te levar a outro campo, a outro caminho que não seja ele, que não seja olhar firme, colar na orla dele, porque o mais ele fará. Não são esses que te ordenam. Eles estão te tirando do caminho de Jesus. Nada supera, nada se iguala a Jesus, nada. Você pode falar o que você quiser, a Bíblia, santuário, a arca de 10 mandamentos, de 50, de 100, os anjos que estão cobrindo a... Pode falar o que quiser, nada, nada, nada é paralelo a Jesus. Já me falaram que Jesus é a lei, coisa horrível, porque ensinaram ela. Jesus é a lei, é Satanás te desviando. Jesus é amor. A lei é amor. Não. Só Jesus é amor. Nada além de Jesus é amor. Agora, quando ele chegou naquele momento que todo o pecado estava sobre ele, os nossos, o de Pedro. O receio de Jesus de Pedro se afastar dele. Não pecar, porque o que te prende é você ouvir que você não pode pecar. Mas como é que você ouve que não pode se você peca? Como é que você ouve daquele que diz que você não pode pecar porque agora você está em Cristo e ele tampouco deixa de pecar? Aonde está a lógica? A não ser desviar a tua mente para você olhar para a lei, porque alguém disse para você que a lei mostra os seus pecados. Eu me arrepio quando eu ouço isso. Eu fico muito bravo. Mentir, droga, não está na lei. Quem mostra o teu pecado é o Espírito de Cristo. Eu publiquei hoje que enquanto você olha os 10 mandamentos, a parte de trás dele que está em branco, existem tantas coisas maravilhosas que Deus nos ensina, mas que você não pratica porque não leu atrás. Você só lê nos 10. Para você, os 10 é a tua vida, é a tua lei, a tua regra do jogo, a tua regra do advento. E aí você é afastado de Jesus para ler 10 mandamentos. E toda a beleza está no paralelo, aonde você não enxerga porque é espiritual. Aí Pedro se apavora com aquilo. E Jesus acabou de nos ensinar que é ele. Satanás quer me afastar de você. Eva se afastou.
e produziu pecado. Adão se afastou dele e concluiu o seu pecado. E dali para frente ninguém mais deixou de pecar. A nossa garantia é estar nele. E ele, sabendo disso, ele sentiu esse peso. Suou sangue, porque ele sabia de quantos ele perderia. E ele não queria perder nenhum, porque ele disse: Eu não vim condenar o mundo, mas a igreja condena. Eu vim salvar o mundo. E grande parte da igreja condena atos mundanos, né? Carnaval, gays, ela soca o dedão. E Jesus não veio condenar. Ele veio nos usar para salvar esses, para receber a mensagem dele, nele, o amor e a justificação dele. A Ellen White diz o seguinte, uma das passagens mais lindas do Espírito e Profecia, é que naquele momento, no Getsemane, um anjo esperando Deus dar a ordem para ele, para ele vir, e ele veio. Nesse momento, o anjo pegou a Cristo, ergueu os olhos dele e mostrou um céu. Jesus, naquele momento, viu um videotape. O céu se abriu e ele viu milhares e milhares de pessoas que seriam salvos pelo ato dele. Naquele momento, ele viu você. Naquele momento, ele me olhou. Hoje, ele viu tudo aquilo em segundos no Monte das Oliveiras. E o maravilhoso Jesus, naquele momento, se levantou como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, porque ele viu que o ato dele traria eu, você, a sua família, aqueles a quem você levar esse amor, não lei. Eu já ouvi uma pessoa pregando que a lei brilha na tua casa, que a lei salva a tua família, que a família que tem lei, Deus te ajude. Mas aí quando ele olhou, aí ele foi para o Gólgota. Meu querido irmão, minha querida irmã, que o Espírito possa receber a minha oração para que você não seja afastado de Jesus por Satanás. Muitas pessoas discutem comigo, brigam comigo, para defender leis, regras, mandamentos, enfim, um monte de coisa. E em nenhum momento elas falam o nome de Jesus. Em nenhum momento. Brigam e brigam e brigam por toda sorte de coisas. E elas já estão afastadas de Jesus. Mas não se deixe afastar. Não deixe o inimigo fazer isso com você. Fica atento, fica atenta. Creia somente de que ele vai fazer a obra em você. Aquele que começou a boa obra no Sherry vai terminar até a volta de Jesus. Que o Espírito te guarde, te console e que as provações que você venha passar ou está passando, olhe para as pessoas, para o próximo, como disse Jesus, e fortaleça-a. Leve a tua força em Cristo para que eles não desanimem na fé. E assim Jesus cravou na cruz do Calvário e bradou a frase: está consumado, está pago, está feito. Vocês agora são propriedades minhas. Que Deus te abençoe. Vamos orar por você sim, Gisele. Pode deixar. Que Deus te guarde e te abençoe. Tenho dúvidas sobre palavras? Tá bom, Gisele, eu vou fazer contato com você, tá bom? Fica na paz. Compartilhe esse vídeo. Em nome de Jesus. Até já.